Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 17. Nós vamos ler do 17 até o 27 hoje. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 27. Assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Amém, irmãos. Que Deus abençoe esta palavra, como nós já pedimos em oração. Meus amados irmãos, a cena, o momento histórico experimentado, vivenciado pelo Senhor Jesus aqui, está muito claro diante dos nossos olhos. O Senhor Jesus, ele se depara com a morte, com o mal, com o sofrimento que se abateu sobre aquela família de Marta, de Maria e do seu irmão Lázaro. Obviamente que ficamos aqui assim muito a cavalheiro para compreender, entender que o Senhor Jesus amava essa família profundamente. Domingo passado nós falamos de Jesus como esse bom amigo, né? O bom amigo que foi naquele instante ao encontro daquela família e ao assim fazer, ele com certeza leva a bênção para aquelas pessoas, para Marta, para Maria, para o próprio Lázaro, para os amigos ali. A gente vai lendo a cena e vendo que a presença dos amigos, né, de pessoas próximas, é constante naquela situação e não é para menos. Haja vista que Lázaro estava com enfermidade grave, vem a falecer. Marta e Maria precisam do consolo, precisa da presença daquelas pessoas e ali elas estavam. Nós vamos ver então o Senhor Jesus, que é soberano no seu agir, demora, entre aspas, aqui a palavra demora, para aqueles que queriam recebê-lo logo, com certeza foi demorado, mas ele fica ainda alguns dias até se dirigir a Betânia, até se dirigir àquela residência, àquela casa, porque de fato o Senhor Jesus ele vem ao nosso socorro, mas ele o faz dentro do seu tempo. E aqui então, a partir do verso 17, nos deparamos com o Senhor Jesus chegando naquele contexto. Os versos anteriores dão conta do relato de Jesus sendo avisado da morte de Lázaro, da conversa que ele tem com os seus discípulos. Ele ainda se demora algum tempo onde estava, mas aqui no verso 17, então, nós somos apresentados ao Senhor Jesus chegando. Finalmente, Jesus, o bom amigo, ele chega, ele encontra-se com Marta, com Maria, com os familiares, com toda a situação, com toda a circunstância ali presente. E ele aqui, irmãos, fala uma frase que eu queria tomar como tema da minha mensagem, da minha exposição nesta manhã. Dentre várias frases marcantes que nós temos no Evangelho de João, essa é uma delas. Quando o Senhor Jesus diz assim: Eu sou a ressurreição
e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nesta manhã, entendendo, sabendo, compreendendo, meus amados irmãos, que se existe a necessidade de ressurreição, se existe até mesmo vida, é preciso que se tenha clareza e consciência de que também existe a morte. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos. O Senhor Jesus havia sido avisado que Lázaro estava enfermo, que Lázaro estava bastante enfermo. Eu até disse, acredito no domingo passado, que soa aos nossos ouvidos, não é, a informação aqui apresentada como se aquelas pessoas estivessem dizendo assim, olha, aqueles que foram avisar o Senhor Jesus, né, o Lázaro está quase morrendo, aquele que amas está quase morrendo. É como se fosse aquele aviso, olha, se o quanto antes você puder ir ver, você ainda vai pegá-lo com vida, porque com certeza o caso, e a gente não sabe qual é o problema que Lázaro enfrentava, o caso com certeza se apresentava muito grave naquele contexto. E aí, meus amados irmãos, nós somos apresentados ou nos deparamos com uma realidade da qual ninguém aqui quer participar, ninguém aqui quer se envolver, ninguém aqui quer se ver numa situação como essa, mas uma realidade que nós não podemos fugir. Que realidade é essa que nós falamos? A morte, o sofrimento, o fim dessa existência. Para falarmos de ressurreição, para falarmos de vida, o ponto de partida precisa ser a realidade nua e crua, a realidade terrível que assola a humanidade, que é a morte. Nós estamos diante de uma família de pessoas crentes, nós estamos diante de uma família que o Senhor Jesus amava, nós estamos diante de uma família que com certeza tinha inúmeras qualidades, a qualidade do acolhimento, a qualidade da fé, salta aqui aos nossos olhos, fica claro para a gente que aquelas pessoas acreditavam que o Senhor Jesus era o Messias, que Ele era o Cristo, mas mesmo assim essa família também é acometida com essa terrível desgraça. Porque não tem outra forma, meus amados irmãos, de nos referirmos à morte sob uma perspectiva, e ainda não do ponto de vista cristão, mas da morte em si, da morte como o salário do pecado, senão entendendo que isso é um flagelo, uma desgraça que se abateu sobre a humanidade, sobre todos os homens. E nós não podemos pensar aqui de outra forma, senão a partir dessa situação. Lázaro estava morto. Lázaro estava morto, meus amados irmãos, porque essa é a realidade de todo ser humano. Essa é a nossa realidade. Ele estava morto porque tanto ele como todos nós, que haveremos de passar por essa situação também, somos pecadores. A palavra de Deus nos diz de forma muito clara, Romanos 3, verso 23, todos pecaram, não é? O pecado, no verso inclusive 22 de Romanos 3, ele vai justamente falar dessa questão de que não há distinção entre um ser humano e outro ser humano. Não há diferença entre um e outro no sentido de dizer, não, eu sou crente, ou eu sou bom, ou eu sou melhor, ou eu tenho as minhas qualidades, então sobre mim não se abateu a perspectiva do pecado. Não, essa não é a realidade. Nós precisamos compreender isso. Eu digo porque eu sei que eu estou aqui falando algo que é muito óbvio, mas que às vezes nós insistimos em esquecer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós somos pecadores. Todos pecaram. Não há ninguém na humanidade, não há nenhum filho de Adão, não é? Não há nenhum filho de Eva que não tenha a marca do pecado como uma característica da sua existência, da sua vida. E a realidade é essa, todos nós somos pecadores e todos nós pecamos. E somando-se a essa característica, nós vamos ainda a Romanos, capítulo, agora não 3, mas capítulo 6, ainda verso 23, né, uma mera coincidência, quando o texto bíblico diz que o salário do pecado, meus amados irmãos, é a morte. O salário do pecado é a morte. A lógica está muito clara diante dos nossos olhos.
Lázaro morreu porque ele era pecador. Nós morremos porque nós somos pecadores. A morte existe porque a humanidade decidiu se rebelar contra Deus, se voltar contra Deus. Os homens pecaram, todos os homens pecaram. Logo, o salário, a paga por este pecado, a recompensa por este pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas esse mesmo texto de Romanos 6, 23, nos aponta para uma realidade muito maravilhosa e bendita, e agora não é um flagelo, não é algo que traz desgraça à realidade humana, mas algo muito bom, porque o texto diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, nós, portanto, partimos do pressuposto de que todos nós somos pecadores. Eu pergunto a vocês nessa manhã, vocês compreendem isso? Será que você acredita no pecado? Será que você acredita que o pecado nos leva à morte, não apenas física, mas à morte espiritual também? Eu estou fazendo aqui uma pergunta óbvia, de catecúmenos, né? Uma pergunta para aqueles que estão iniciando na fé, mas é uma pergunta que se faz necessária, sabe por quê, irmãos? Porque existe hoje na sociedade na qual nós estamos inseridos uma tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que o pecado não existe. Uma tentativa de fazer com que muitas pessoas entendam que pecado é história de crente. O pecado é uma invenção da igreja. O pecado é uma invenção de pessoas que querem dominar outras pessoas. Há até quem defenda que a existência ou entre aspas, para esses ateus, né, a possibilidade da existência de Deus se dá nessa perspectiva. É uma criação humana com vários objetivos, dentre eles com o objetivo de controlar a sociedade. Obviamente que cada um pensa aquilo que desejar pensar, mas o cristão ele não pode partir de outro princípio que não, ou senão o princípio de que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E o pecado é uma realidade. Meus amados irmãos, os manuais mais antigos, seja a arte da guerra, seja os manuais atuais, na linha aí da administração, do empreendimento, das colocações na vida de um modo geral, dá conta da necessidade de nós conhecermos os nossos inimigos. Não basta apenas sabermos que o inimigo existe, é importante a gente conhecer a força do inimigo para que a gente possa se preparar, para que a gente possa lutar contra ele. E todas as vezes que nós menosprezamos o pecado ou achamos que ele não existe, nós estamos fadados a perder uma batalha, a perder uma guerra, porque nós vamos aí partir de um princípio que não é o princípio verdadeiro, não é um princípio bíblico. Muitos têm pregado hoje essa graça, eu vou usar o termo aqui de Dietrich Bonhoeffer, né? Essa graça barata que não leva em consideração a necessidade do arrependimento, né? Mostrando claramente uma propensão à defesa do pecado, daquilo que é errado. E aí você vai perguntar e vai questionar: pastor, o que é pecado? Meus amados irmãos, pecado é desobedecer à lei de Deus, é desobedecer à vontade de Deus. Veja, nós não podemos pensar na nossa existência, na nossa vida, sem partir desse princípio. Todos nós somos pecadores. Meus amados irmãos, se o pecado não existe, o evangelho é inútil. Se o pecado não existe, a vinda de Cristo foi inútil. Ele veio aqui fazer o quê? Se todos nós podemos fazer aquilo que nós quisermos e no final das contas, todos serão salvos nessa perspectiva dessa graça barata. Na realidade, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, para as suas ações, o próprio Evangelho de João tem nos mostrado isso. Eu chamo a atenção dos irmãos para aquele episódio em que o Senhor Jesus encontra-se com aquela mulher adúltera levada pelos fariseus, na perspectiva não de discipliná-la, não na perspectiva de transformar para melhor a vida daquela mulher, mas eles se valem da desgraça e do sofrimento de alguém, sempre com o objetivo de descredibilizar a fé, de descredibilizar o ensinamento do Senhor Jesus. Não é diferente hoje. É impressionante
que muitos fariseus continuam trazendo à cena a mulher adúltera, com o único objetivo de descredibilizar a palavra do Senhor Jesus. Com o único objetivo de destruir aquilo que o Senhor Jesus afirmava. E eu digo isso em que aspecto? Porque o Senhor Jesus, então, era instado ali, não é, a participar daquele apedrejamento. E alguns trazem essa mulher ainda à cena, numa perspectiva meramente dessa graça barata, dessa graça que não leva em conta toda a história, mas apenas aquela parte específica, né? A mulher era pecadora. Ela merecia a condenação, merecia como todos nós merecemos a condenação. E o Senhor Jesus deixa isso muito claro. Será que tinha alguém melhor do que aquela mulher ali presente? Qual é o confronto que ele faz? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, todos pecaram. É Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos nós pecamos, nós partimos desse princípio, mas isso não quer dizer que o pecado não precisa ser confrontado. Isso não quer dizer que o pecado não traga as mais terríveis consequências, como nós estamos vendo aqui na vida de Lázaro, e com certeza em todo o sofrimento da sua família. Porque o Senhor Jesus mesmo disse àquela mulher: vá e não peques mais. O Senhor Jesus age com graça, com misericórdia e com amor, mas não é uma graça barata. É uma graça que pressupõe que nós seremos constrangidos ao arrependimento diante do tão grande amor do Senhor Jesus na nossa vida. Os irmãos compreendem isso? Então veja, meus amados irmãos, que nós estamos diante aqui da narrativa que nos apresenta, não é? É óbvio que é algo que nós já sabemos, mas que mais uma vez nos apresenta essa cruel realidade que se abate sobre a humanidade. O pecado e as consequências do pecado. O pecado e a morte, que é o salário, que é a paga. Veja, o texto no verso 7 diz: chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias, irmãos, que Lázaro estava sepultado. Havia 4 dias que Lázaro havia morrido, né? O Senhor Jesus chega naquela cidade e ali então ele se depara mais uma vez diante dos seus olhos com a morte. E eu repito, pegando o primeiro ponto a ser destacado: morte que se abate sobre a vida de todos nós, morte que é consequência do pecado da humanidade, do homem que se rebela contra Deus. Mas o verso 19, então, diz o seguinte: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria, com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Nós vemos aqui, então, a presença das pessoas nesse momento de luto, né? Ali estava Marta, ali estava Maria, e finalmente o Senhor Jesus está chegando. Obviamente que não há consolo maior do que aquele que é trazido pela presença do próprio Senhor Jesus. Aqui é apenas um parêntese dentro de toda essa história, não esqueça disso. Nos momentos mais angustiantes da sua vida, nas noites mais escuras da sua existência, não esqueça que a presença do Senhor Jesus haverá de fazer toda a diferença. A presença do Senhor Jesus é a presença que traz conforto, que traz consolo. A presença do Senhor Jesus, daquele que é a luz do mundo, é a presença que é capaz de afugentar as trevas que insistem em tomar conta da nossa mente e do nosso coração. E finalmente o Senhor Jesus, portanto, se faz presente ali na vida daquelas pessoas. Marta, quando soube, verso 20, que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria ficou e Marta foi conversar com o Senhor Jesus. E aqui se estabelece esse diálogo entre Marta e Jesus. Verso 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Meus amados irmãos, nós estamos diante aqui agora de um diálogo que vai nos apresentar ao Jesus, o Verbo que se fez carne. Interessante que nesse texto a gente vai ver,
Eu disse lá na primeira mensagem do Evangelho de João, já tem um bocado de tempo, que um dos objetivos desse Evangelho era apresentar o Deus que se fez carne. Não sei se os irmãos lembram disso. Aqui a gente vai ver claramente isso. A gente vai ver, por exemplo, Jesus chorando. O choro é algo afeito à natureza humana. Mas a gente vai ver um Jesus tendo o poder de trazer a vida àquele que estava morto. E aí esse poder é um poder afeito à pessoa de Deus. Então, num único instante, num único momento, numa única situação, nós vamos inclusive encontrar esses atributos, essas características de Jesus como Deus e 100% Deus, e de Jesus como homem e 100% homem. E aí nós somos apresentados aqui ao Jesus poderoso, ao Jesus que é capaz de vencer a morte. Meus amados irmãos, esse é um tema central em toda a teologia, em toda a doutrina, em toda a história do cristianismo, o poder de vencer a morte. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, de forma muito objetiva e clara, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa ou a nossa fé. Se não existe ressurreição, nós estamos aqui para fazer o quê? Nós acreditamos em quê? Qual a razão de confiarmos no nosso Deus? Se Cristo não venceu a morte de fato e de verdade, toda a fé cristã é colocada em xeque, não é? Toda a fé cristã ela será simplesmente destruída, ela perde a razão de ser. E aí nós estamos diante aqui justamente do confronto nesta realidade de morte, veja, de pecado que leva à morte e de salvação, não é? De uma ação graciosa de Cristo que faz com que aquele que estava morto possa ressurgir. E aí nós estamos aqui, e a segunda observação que eu faço é essa, diante daquele que pode vencer a morte. Se antes eu disse que a morte é uma realidade, se antes eu disse que a morte é fruto, é a paga pelo nosso pecado, e nós precisamos partir desse pressuposto, eu agora estou afirmando, eu agora estou dizendo aos irmãos que existe alguém que pode vencer a morte. Que existe alguém que pode trazer essa solução. E é uma solução eterna, definitiva e poderosa. O Senhor Jesus trava um diálogo naquele momento com Marta, e é um diálogo muito interessante, porque ela começa falando uma coisa, ele traz uma resposta, ela pensa que ele está falando de outra coisa, mas ele está falando exatamente daquilo que ela disse. Acompanhe comigo. Veja, verso 21. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, disse Marta. Verso 22. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Na minha leitura aqui, na minha interpretação desse versículo 22, o que é que Marta está dizendo? Olha, meu irmão já está morto, mas o Senhor tem poder até para ressuscitá-lo. Se o Senhor pedir isso a Deus, Deus pode lhe dar isso. Para mim está muito claro, mas também sei que mesmo agora quando? Agora ele 4 dias já morto. Agora, nesse exato momento, não é? O que pedires ao Senhor, Deus assim pode conceder, assim Deus pode responder. E aí veja que no verso 23, Jesus aponta exatamente aquilo que ela estava dizendo. É como se ele dissesse: eu vou atender esse pedido, Deus haverá de atender esse pedido. É exatamente isso que vai acontecer. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Veja, ela demonstra a fé, ela expressa a sua fé, e eu acredito que, de fato, elas acreditavam e pensavam que Jesus tinha esse poder, que Deus tinha esse poder. É como se nós estivéssemos orando, tá certo, irmãos? E dizendo assim: Deus, eu sei que tu podes. Se o Senhor puder, o Senhor pode curar essa doença. Se o Senhor puder, o Senhor pode transformar o coração do meu filho. Se o Senhor puder, o Senhor pode trazer à vida aquilo que não tem vida. Se o Senhor puder, algo vai acontecer. E quando acontece, ou quando a gente escuta, de fato, lá no nosso coração, na nossa mente, a perspectiva, beleza, é isso que vai acontecer. A gente diz: não, será? É a fé que fraqueja. Eu nunca
Sempre que eu penso em fé que fraqueja, eu lembro daquele episódio, eu não vou lembrar agora exatamente o capítulo de Atos dos Apóstolos, que narra, alguns discípulos estavam presos e a igreja estava em oração, pedindo que Deus abençoasse lá os apóstolos presos. Olha, imagina a cena, tá certo? E aí Deus opera o milagre, responde à oração da igreja que estava orando e aqueles homens são soltos. E aí quando eles são soltos, eles vão justamente para a casa onde a igreja estava reunida. E eles batem na porta. E uma pessoa vai lá e abre o postigo. Eu não sei se todos estão acostumados com a expressão postigo. A janelinha, não é? Aí foi lá e abriu a janelinha. E o texto diz que quando a pessoa que abriu a janelinha viu que eram eles, não abriu a porta, ficou meio que espantada, como se dissesse assim, olha, eles estão soltos. E aí voltou para avisar e eles ficaram na porta esperando. Está solto. Será que está solto? Aí mandaram alguém ir lá confirmar. A igreja estava orando para Deus soltar. Deus soltou. Os apóstolos batem na porta. Eles chegam na porta. O cara abre a porta ou o postigo, vê com os seus próprios olhos. Avisa os outros. E naquele momento, uma igreja que tinha fé, e eu não duvido que essa igreja tinha fé, no sentido, fé aqui, no sentido de acreditar que Deus podia libertar os discípulos, os apóstolos, é a igreja que demonstra falta de fé quando Deus faz. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber que há uma grande diferença entre acreditar que Deus pode fazer e acreditar que Deus fez ou que Deus faz. Nós geralmente ficamos na primeira etapa. A segunda parte demanda uma fé mais robusta. Os irmãos compreendem o meu ponto aqui? Eu vejo isso aqui em Marta. Senhor, se quiseres, eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus haverá de conceder. Tá certo, Marta? Seu irmão vai viver. Nessa hora faltou a segunda etapa da fé. Nessa hora faltou uma fé um pouquinho mais robusta. Nessa hora ela foi para a teologia sistemática, tá certo? Nessa hora ela mostrou que era uma mulher reformada, né? Que era uma mulher teologicamente alinhada com os ensinos do Senhor Jesus. Tudo o que ela falou é verdade. Ela não falou nenhuma mentira, mas não era esse aspecto que o Senhor Jesus estava tratando. Eu sei, verso 24, acompanhe comigo aí, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. É dessa ressurreição que Jesus estava falando? A ressurreição do último dia? Não. O Senhor Jesus estava falando de uma ressurreição naquele momento, no aqui e agora. Percebe que ela teologiza agora e ela, mesmo afirmando que acreditava que ele tinha poder para fazer isso, quando ele diz que faria aquilo, é como se a bênção fosse tão grande que naquele momento a fé dela tergiversou, né? Balançou. E não tem lugar para dúvida, irmãos, na fé. Na fé não existe lugar de dúvida. Se existe dúvida, não existe fé. Porque fé é certeza. Não tem como você colocar no mesmo lugar a luz e as trevas. Quando a luz chega, as trevas saem. Da mesma forma, não tem como você ao mesmo tempo ter certeza e dúvida. Ou você tem certeza, ou você tem dúvida. Nesse momento, eu acho que ela agora duvidou. Afinal de contas, e aí vamos para a realidade. Eu não estou jogando pedra em Marta, não. Provavelmente eu agiria do mesmo jeito que ela agiu. Afinal de contas, irmãos, 4 dias o corpo já estava no sepulcro. Já estava um mau cheiro, já estava em decomposição. 4 dias. Produzir uma ressurreição em qualquer momento já é um milagre fantástico. Acompanhe comigo o raciocínio. Depois de algum tempo, um dia de uma pessoa morta, é um baita milagre, concordam comigo? Com 2 dias o milagre já aumentou. Com 3 dias o milagre está aumentando mais ainda. E com 4. Então, eu até acredito que Deus pode fazer isso. É o primeiro passo da minha fé, certo? E quando Deus diz assim, é isso que eu vou fazer. Aí nesse momento, a fé de Marta balançou um pouco.
E esse segundo ponto é importante para dizer para todos nós nessa manhã essa verdade, estabelecer essa verdade. Se é real que o pecado existe, se é real que o pecado traz a morte e o sofrimento, e isso é real, da mesma forma é real que Cristo haverá de vencer a morte. Nós não estamos falando de uma ideia que é teologia teórica de futuro. Nós estamos falando de algo que é verdade. E o Evangelho é exatamente isso. Eu não sei até que ponto você de fato acredita nesta verdade, mas eu preciso reafirmar nesta manhã que o Senhor Jesus é aquele que tem poder para vencer a morte. O Senhor Jesus é aquele que tem poder, não apenas para afirmar, não apenas para teorizar, não apenas para dizer, eu sou a ressurreição e a vida, mas Ele é aquele que mostra e demonstra que é a ressurreição e a vida. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Na hora em que Ele afirma para Marta, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, Senhor, ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus está dizendo, Marta, você está diante da ressurreição. Eu sou a ressurreição. Muitos haverão de ressuscitar na ressurreição do último dia, mas você está diante da ressurreição. Marta, você está diante daquele que pode dar a vida. Marta, você está diante do Criador de todas as coisas. Daquele que traz à existência aquilo que não existia, daquele que cria do nada. Não é que ele recria, não é que ele transforma, mas o Senhor Jesus, ele cria do nada. João, capítulo 1, versículo 2, voltemos ao início desse evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que se fez, tudo que foi criado por quem, meus amados irmãos? Foi criado através de quê? Através da palavra, e essa palavra, esse verbo, agora se fez carne e tabernaculou entre os homens. Obviamente que tem a característica humana também, ele está ali chorando, compadecido com o sofrimento daquela família que ele amava profundamente. Mas nós nunca podemos nos esquecer desta verdade, o Senhor Jesus é o Deus que se fez carne, o Senhor Jesus é a ressurreição, o Senhor Jesus é a vida, não é a ressurreição apenas do último dia, não é a vida futura, mas é a ressurreição do hoje, é a ressurreição do agora, é a vida do agora. Neste momento, Marta, compreenda definitivamente, você está diante da ressurreição. Eu sou a ressurreição, Marta. Marta, você não está diante da morte, Marta. Você está diante da vida. Apesar de você estar chorando pela morte, você está diante da vida. Eu sou a vida, disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já havia pregado sobre isso, sobre a ressurreição, sobre a vida eterna. E eu arremato aqui esse segundo ponto, meus amados irmãos, com algo que eu acho fantástico. Na realidade, o Senhor Jesus, ele promove a ressurreição de Lázaro. Ele ordena que as pessoas tirassem a pedra, ele convida Lázaro a voltar, tendo já a certeza que Deus havia atendido o seu pedido e tido feito a ressurreição. Sabia que ali dentro não existia mais um ser que estava morto, mas um ser que havia ressuscitado. Lázaro, vem para fora, né? Ou sai para fora, sai desse túmulo aí, não é? Lázaro aparece, ainda envolto as ataduras normais daquele contexto ali, daquela cultura de morte ou do tratamento que se dava ao morto, né? E a ressurreição foi realizada. Mas veja, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, obviamente eu disse que aquilo que Marta falou é tudo verdade, e ela apontou para a ressurreição final. E essa ressurreição final, ela é a mais importante do que essa. Lázaro voltou a morrer. E Lázaro está morto. Como Lázaro, muitos outros morreram. Marta, Maria,
os apóstolos, os pais da igreja, tantos cristãos. Mas Lázaro hoje espera a ressurreição final. E essa ressurreição do último dia, ela é a mais importante, porque ela será definitiva. Depois dela, nós não morreremos mais. Nós haveremos agora de desfrutar de uma vida que será eterna. O que é que significa isso? Uma vida que não tem mais fim. Por quê? Porque o pecado vai ser vencido. Agora não vai existir mais o salário do pecado sendo a morte. O pecado está sendo vencido. A morte está sendo vencida. Vencida como? Vencida pelo próprio Senhor Jesus. Ele pagou o preço. O preço não é a morte, ele morreu na cruz. Ele pagou o preço. Os irmãos estão compreendendo toda a lógica aplicada no texto. Então veja, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus já pregara sobre isso, ele já tinha falado sobre isso com a mulher lá à beira do poço, né? Falando da água, que se ela bebesse daquela água, ela jamais teria sede, falando de salvação, falando de vida eterna. Mas, mais uma vez eu digo, uma coisa é falar, uma coisa é dizer, outra coisa é mostrar o seu poder. Jesus aqui tem uma grande oportunidade de autenticar todo o seu discurso, de autenticar toda a sua pregação. E na minha opinião, irmãos, é para isso que os milagres, as curas, os prodígios, os grandes sinais que o Senhor Jesus realizou, os apóstolos realizaram, a igreja continua de alguma forma realizando. O grande objetivo desses milagres realizados pelo Senhor Jesus é autenticar o seu discurso. É mostrar que de fato o que ele estava falando é verdade. É mostrar que de fato ele tinha poder. Lembra-se da cura daquele homem que desce do paralítico do telhado. Estão perdoados os teus pecados. Há um burburinho naquela sala, naquele ambiente. Jesus entende, compreende, percebe aquilo e pergunta àquelas pessoas o que é mais fácil dizer a esse homem paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda. E ele diz ao homem: levanta, pega o teu leito e anda, você está curado. Para autenticar a fala dele de que os pecados daquele homem também haviam sido perdoados. Pecado perdoado significa a morte está vencida. Pecado perdoado significa vida eterna. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu vim para perdoar os pecados, eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para isso. E ele estava pregando isso, mas nesse momento aqui, ele vai de fato e de verdade, aos olhos de todos, mostrar todo o seu poder. Se é verdade que existe o pecado, se é verdade que o salário do pecado é a morte, também é verdade que Cristo é aquele que tem poder para vencer a morte. E o que o Senhor Jesus faz nesse momento é mostrar o seu poder, é afirmar de forma peremptória, de forma clara, de forma visível o seu poder. E eu finalizo, irmãos, dizendo o seguinte: nesse texto, para mim, é muito importante as falas do Senhor Jesus. Os irmãos que gostam de estudar a Bíblia, de meditar na Bíblia, depois você dá uma relida, relê o texto, relê todo o capítulo e tenta focar nas falas do Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus, então, assim, de forma também muito objetiva e clara, depois que afirma que ele é a ressurreição e a vida, ele diz para Marta assim, verso 25, a parte B: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Para a gente fechar aqui o círculo da lógica aplicada ao texto. Todos pecaram. A morte é fruto desse pecado. Nós nos deparamos com Jesus, aquele que é capaz de vencer a morte. Aquele que mostrou o poder para trazer à vida aquele que estava morto. E é esse Jesus que vai trazer a vida na ressurreição do último dia, todos aqueles que estão mortos. É esse Jesus que nos dá a vida. E aí nós chegamos para a pergunta que deve ser feita por todos nós. Pastor, como é que nós conseguimos essa bênção? Como é que nós passamos do estado de morte
para o estado de vida. O único caminho é fé. O único caminho é crer. O que é que o Senhor Jesus está dizendo para Marta naquele momento? O que é que o Senhor Jesus está dizendo para Marta? Quem crê em mim. Ele diz, olha, o caminho é a fé. A salvação é pela fé. A restauração definitiva da nossa existência é a fé. Mas aí, além de falar isso, ele insta Marta e, obviamente, isso chega aos nossos ouvidos com a seguinte pergunta, e você crê nisso? E essa resposta não pode ser automática. Essa resposta tem que ser uma resposta fruto daquele momento em que nós vasculhamos o nosso coração e a nossa mente. É nisso mesmo que você crê? Você tem certeza da sua salvação? É nisso mesmo que você crê? Que Cristo deu a sua vida por nós? É nisso mesmo que você crê? Que mesmo que eu ou o ente querido que confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida morra, nós haveremos de ressuscitar? É assim que o cristão crê. É assim que nós pensamos. Irmãos, nós devemos respeitar a fé, a crença de todas as pessoas. Mas nós não negociamos a nossa fé e os nossos valores. É exatamente assim que eu creio. É exatamente assim que eu acredito. Eu não acredito que nós vamos reencarnar infinitamente. Eu não acredito que se faz necessário embalsamar o corpo, né? Para que numa vida futura aquele corpo possa ser reutilizado. Dentre tantas e tantas e tantas teorias que possam existir, com o devido respeito à crença, à fé de cada um, de cada pessoa, eu reafirmo nesta manhã aquilo que de fato eu acredito e aquilo que de fato a igreja cristã acredita e prega. O único caminho que nos tirará desse estado de morte eterna é a fé em Cristo Jesus, como sendo a ressurreição e a vida. É nisso que você crê. Se você crê nisso, se eu creio nisso, ainda que venhamos todos nós a enfrentar a morte, nós não vamos fugir dessa realidade. É dolorosa e é cruel, mas nós vamos enfrentar essa realidade com uma certeza no nosso coração. É uma esperança que não há quem possa destruir. É uma esperança que nem todo o sofrimento da morte e toda a tristeza que o pecado pode trazer ao nosso coração vai apagar. A certeza, a esperança, a convicção de que nós haveremos de ressuscitar no último dia. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Cristo venceu a morte e nós haveremos de vencer a morte em Cristo Jesus. É por isso que para um cristão, um outro cristão diz assim, até breve. Um dia nós vamos nos reencontrar. Um dia nós vamos nos rever. Um dia nós vamos conversar de novo. Um dia nós vamos bater aquele papo. Quem sabe até tomar um cafezinho celestial, não sei. Eu já estou floreando. No meu caso, eu ia preferir uma Coca-Cola celestial. Mas todos nós temos essa certeza, meus amados irmãos. Essa esperança, e essa é uma esperança que conforta o nosso coração de uma forma impressionante. Eu sei que a morte é cruel, eu sei que o sofrimento desse mundo é cruel, mas maior do que tudo isso é o amor de Deus que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele se entregou, ele pagou o preço. E ele está dizendo a Marta e dizendo a mim e a você nesta manhã, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Você crê nisso? Se você crê, louvado seja o nome do Senhor. Eu, você, nós vamos até morrer, mas vamos dizer até breve. Um dia, todos nós estaremos na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós sabemos, ó Pai, que o pecado, a morte, é uma realidade dura na nossa existência. Mas nesse instante, ó Pai, nós pedimos, nós clamamos,
Que o Senhor possa reavivar a fé, a esperança, a certeza que existe no nosso coração de que em Cristo nós somos mais do que vencedores, de que em Cristo nós também venceremos a morte e haveremos de ressuscitar. Oh meu Deus, nesse instante eu coloco também como pedido diante do Senhor que esta verdade, que este Evangelho, que essas boas novas que trazem conforto, alento e salvação ao coração dos seres humanos, possa atingir todos aqueles que ainda não te conhecem. Os nossos familiares, pessoas próximas, amigos, colegas de trabalho que não te conhecem ainda. Ó Deus, que o teu Evangelho possa levar sanidade àqueles que estão desesperados. Consolo e conforto, ó Deus, àqueles que não têm a certeza, não têm a esperança da vida eterna. Que se assim for da tua vontade, ó Deus, que tu possas usar essa palavra, que essa palavra possa ecoar e reverberar aos quatro cantos, ó Deus, e vidas sejam transformadas pela verdade do teu Evangelho. É a oração que nós a ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.